mostrar a plataforma que eu utilizo para ficar atualizado com a DVPL e Proteus TI Premium. Link na descrição. Olá pessoal, beleza? Tranquilos? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a última parte nossa, finalizando ali o capítulo de hábitos do dia a dia do livro lá, que se trata aqui dos 14 hábitos de desenvolvedores altamente produtivos, tá? Que estou trazendo aqui para vocês. Eu já li esse livro, marquei as partes de destaque e estou trazendo aqui e colocando ali minha experiência e o que eu estou vivenciando no dia a dia para vocês, tá? Até mesmo isso é uma forma de fixar na minha mente. Me falem nos comentários, né, se vocês tiverem interesse, que eu crie uma playlist para esse livro. Então, todos os livros que eu trouxer e for gravando vídeo, eu vou criando uma playlist e vou jogando lá e vocês vão vendo, né? E se também vocês se interessam em ter um formato escrito, num formato de blog, né? Porque senão eu vou só deixar gravado mesmo. E aí no blog eu concentro mais a parte técnica, né? Assim, mais assim, quando for, eu vou ver programação e tal, né? Então, vamos lá. O que que fala nessa parte aqui, e até um nome que eu procurei ver, que é o quê? Desenvolvedor sênior artista, né? E aqui está bem interessante porque fala o seguinte, tá? Você pode assistir Netflix e ainda assim ser produtivo. Você pode jogar seu PlayStation e ainda trabalhar em um projeto de código aberto. Você pode ter um tempo de qualidade com seu marido e esposa e ainda ler um livro. Não deixe que as pessoas pensem que você não pode relaxar e fazer as coisas. Você tem tempo mais que suficiente. E isso eu achei muito legal, cara, muito bacana, porque é verdade, né? A gente tem muito tempo e assim, mas ao mesmo tempo não temos. Como eu posso... Se você viu um vídeo que eu fiz lá, eu coloquei um calendário mais ou menos, que eu exemplificava, ó, sua rotina é tratada nisso, é travada nisso. Mas sim, você tem o tempo, né? Principalmente para quem já está trabalhando na área, imagina o seguinte, a maior parte do teu tempo, ele já está no trabalho, né? Então, o trabalho, ele já delimita bastante, uma boa parte do teu tempo. Por isso que é interessante que seja algo que você esteja gostando do processo, tá? Entra na parte assim, que o que fala aqui nessa segunda parte aqui, né? Na página, acho que é 56. Deixa eu ver aqui. Pense nas habilidades que você acha que poderiam ser melhoradas. Você pode planejar um tempo extra para desenvolvê-las? Até mesmo 10 minutos por dia podem fazer a diferença. Beleza. Isso aqui, gente, é o que mata a pau. Que é o quê? A gente já vem falando sobre constância, já vem falando sobre rotina, sobre tudo mais. Mas e aí, o que que é o que fazer, né? E aí o que eu quero apontar, e é o que eu estou fazendo, e passar a dica para vocês do que eu estou fazendo. Que é, eu procuro ler livros. Então, todo dia eu tiro ali uns 10 minutos, é isso mesmo, 10 minutos, 10, 15 minutos para ler livros. E, assim, você, com esse tempo curto, você consegue ler livros e livro pra caramba, viu? Aí quando você tem um tempinho livre, você vai lá e lê mais, né? Mas eu tiro isso daí. Eu tô lendo livro técnico, né? Então agora, por exemplo, eu tô lendo um livro sobre a parte de Angular, né? Porque eu quero aprofundar mais isso. E eu já tenho uns de API separado e tal. Mas não é só isso, eu intercalo também, tá? Então, por exemplo, assim, como posso colocar para você? Coloco um livro técnico. Coloco uma história em quadrinho. Um livro de, sei lá, ficção. Ou então você pode ler 2 livros ao mesmo tempo, 3 livros ao mesmo tempo. O ritmo quem determina é você, tá? Mas tá muito mais na tua mão. Você só tem que manter ali a disciplina. Porque no dia que você deixa de fazer, faz falta. Por exemplo, hoje eu não li, né? Ontem eu li, mas hoje eu não li. E eu sinto falta. Se eu passar mais 2 dias, eu sinto falta, sabe? É uma rotina que já entrou na minha cabeça no dia a dia, né? E já entrou no... Já tô fazendo ali, executando, então ficou mais leve, sabe? Outra coisa que eu quero fazer é
basicamente, que é esse canal no YouTube, canal mais blog. Mas o que eu quero sintetizar com esse canal e blog é o que? Eu estava pensando sobre isso, né? Porque eu quero praticar a escrita mais a apresentação. Então, imagina o seguinte, saber falar, saber, né? Tem muito desenvolvedor que ele sabe muito bem o código, sabe trabalhar tecnicamente, mas não sabe vender, não sabe expor as ideias. E eu quero mostrar para vocês isso. O vídeo ele não sai do jeito que está aqui, ele sai com várias vezes eu gaguejando, várias vezes eu tentando ali, a editora, né, que corta essas partes para mim. Até isso para deixar mais dinâmico, porque senão vocês iam ficar muito tempo ali sendo interrompidos, né? Então, esse canal, o blog, ele é para praticar essa parte, tá? Então eu procuro e para trazer isso eu tenho que ler, gente, tem que ler, tá? Então, uma coisa ele leva a outra, tá? E eu estou tentando tornar isso tudo como que um hobby. E aqui também eu vou acrescentar o que desenvolvedor open source, tá? Então, basicamente, o desenvolvimento open source é o quê? Vou estudar um projeto, vou ver um projeto. Então, nessa hora que eu estou me dedicando ao canal, nem sempre você vai lá escrever um artigo, escrever alguma coisa. Você vai lá e, deixa eu estudar esse projeto aqui, deixa eu ver esse projeto, né? Agora eu estou um passo antes, que é o quê? Eu não sei, eu estou aprendendo TypeScript. Então, assim, eu não sou apesar de ter começado, entrado na área de TI e ter começado a parte via web, eu estudei PHP com o framework CodeNight, eu entrei na empresa que eu estou até hoje, depois eu fui trabalhando com desenvolvimento de banco, em SQL, depois fui para RP, e agora eu estou estudando de novo a parte web para o quê? Para poder acompanhar a tendência, né? A TOTOS ela está investindo demais nesse POI, né? Que é o Angular é uma parte e o POI é uma camada. Imagina assim, o Angular é um framework, o Angular foi feito em TypeScript e o POI ele funciona em cima do Angular. Então assim, você tem todo um corredor ali para estudar, né? Então assim, isso eu quero que seja o quê? Motivador, tá? Motivador. Para o quê? Para que eu consiga apresentar, tirar as dúvidas e eu consiga me divertir no processo. Isso eu venho falando até nos outros vídeos, né? E aí, o desenvolvedor sênior ou artista? Gente, basicamente eu encaro isso. Eu encaro a carreira hoje em dia como o quê? É igual tá aqui na página 55, tá? Deixa eu ver aqui. Tem tempo, você tem tempo para fazer tudo. Eu dedico uma parte do meu tempo para isso aqui. Mas eu encaro como algo que, assim, eu quero devolver também para. Não é para a sociedade, eu não tenho essa ideia tão generosa, né? Que eu possa ensinar alguma coisa, né? Que eu possa passar adiante alguma coisa. E para isso eu estou escolhendo esse formato aqui, tá? Você pode escolher outro formato, tá bom? Então você pode eu vou fazer palestra. O autor desse livro aqui, ele se importava muito, ele se importa muito com palestra. Então, assim, ele gosta de palestra, ele gosta de estar no palco, ele gosta da presença dele ali. Eu já não tenho tanto essa ideia, quem sabe mais para frente. Agora, por exemplo, eu quero só focar aqui em gravar, porque isso aqui demanda um esforço, demanda uma energia, tá? E escrever, né? Então, assim, porque isso aqui também demanda. Finalizando isso, é o quê? Estudar projeto open source, que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. E nisso vai estar travado ali 1, 2 horas por dia fazendo isso, tá, gente? Todo dia. 1, 2 horas. Tem dia que vai ser 30 minutos, tem dia que vai ser 1 hora, mas todo dia ali você está praticando. Jogando o jogo do infinito, né? Um jogo infinito. No longo prazo, cara, eu acredito que em 10 anos, 5, 6 anos, eu vou aprender muita coisa. Então, assim, eu procuro ver o desenvolvedor hoje, tá? Ainda mais com a IA, porque a IA hoje, ela não adianta, é um caminho sem volta. Ela sei muito pouco, eu sei muito pouco, e o pouco que eu sei, assim, eu acho interessante. Que é o quê? A IA, cara, ela tá aí e ela não vai voltar. O mundo não vai voltar ao que era antes. Então, imagina o seguinte, como é que você vai se diferenciar, né? Como é que você vai mudar? Porque o código, a IA agora não pode estar 100%, mas mais para frente vai estar. Então, eu vejo que
eu encaro de verdade. Isso daqui é a carreira do desenvolvedor como um músico, um artista, tá? Porque quando você encara dessa forma, por mais que você tenha uma IA, uma inteligência artificial ali reproduzindo piamente, né, criando música e tudo mais, você tem o fator humano ali. Então, ainda está muito genérico, né? Então, vamos trazer para nossa realidade, tá? Vamos trazer para nossa realidade. Imagina o seguinte, ó, então vamos lá, um músico, né? Então, o músico ele compõe, escreve, ele pode fazer várias coisas, pode a IA hoje já consegue fazer o trabalho do músico, mas ali a criatividade do músico, a alma dele que ele põe ali naquele trabalho, as coisas que ele põe, vai se tornando algo próprio dele. Isso é muito interessante, porque o desenvolvedor também tem um pouco essa linha também, tá? Porque você não precisa ser, desenvolvo para ganhar dinheiro, beleza. Mas você, imagina o seguinte, você é um desenvolvedor, você precisa resolver problemas. A base do desenvolvedor não é código. A base do desenvolvedor é resolver problema. Se você resolve problema, você vai saber o quê? Você vai saber regra de negócio, já vai entender de regra de negócio, vai entender sobre conversar com as pessoas, porque no final o seu produto vai para servir alguém, certo? Então, assim, imagina sempre desse formato. É a mesma coisa aqui, ó. O músico, ele consegue o quê? Porque se você for olhar a música do jeito que ela é muito matemática, tá, gente? Então você pega aquelas músicas clássicas, basicamente é matemática ali, sabe? As batidas, o jeito. A gente leva pelo lado mais lúdico, mas a música ela é muito travada ali na matemática também. Então, por exemplo, você pega ali o músico, né? Então, ele sabe ler as cifras, né? Cifra, partitura. Eu não sou músico, tá, gente? Então, se eu falar besteira aqui, ignore. Então, imagina o seguinte, ele sabe ler, então ele pode compor a música, e ele pode também o quê? Além disso, fazer apresentação, fazer show, fazer essas formas. Então, cada um desses, isso aqui vai até agora, ó, cada um desses pode se tornar uma fonte de renda. Fonte de renda um. Aqui, por exemplo, ó, ler fonte de renda 2. Ele pode ensinar música, tá? Então, fonte de renda 3. Se o desenvolvedor, tá, gente, tiver a visão dele de um formato parecido com esse, a IA vai acelerar o trabalho dele, tá? É desse formato que eu estou procurando ver, para enxergar e não ver a IA como um inimigo, mas ver um parceiro que eu posso usar para chegar mais rápido no meu objetivo, né? Pilotando IA, igual o pessoal fala, né? Tanto que o TypeScript poderia colocar ali para IA gerar todo o aplicativo Angular com POI e tal, ia fazer, mas e eu? Estou entendendo? Né? Essa é a pergunta que fica, né? Eu estou entendendo o que estou fazendo? Não, não estou. Então você virou só um copiador de código. E foi isso que eu fiz. Eu fiz lá um aplicativo, aí, pô, tava rodando, tava rodando. Pô, mas eu estou entendendo o que está fazendo aqui? Não, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Ah, então o que que é um componente? O que que é isso? O que que é aquilo? O que que é... E aí nisso eu vou tratando, né? Vou estudando, tratando, estudando, testando, estudando. E aí eu chego à conclusão, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. E aí beleza, a partir disso eu posso criar algo novo. Até mesmo para eu dar manutenção, para eu resolver problema, tá? Então, gente, basicamente, essa última parte aqui do hábitos do dia a dia, eu diria o seguinte: veja sua profissão, sua carreira como algo que seja uma extensão sua, tá? Uma extensão sua. Se você quer ganhar dinheiro, beleza, cara, tá certo. É melhor pensar em trabalhar em uma coisa que você vai ganhar dinheiro, né? Do que você roubar e ser um ladrão, né? Eu penso assim. Mas se você, por exemplo, igual. Olha que esse podcast daqueles caras que gosta de tunar carro,
gosta de fazer umas coisas diferentes aqui. Os caras são vidrados, são apaixonados por aquilo. Pessoas que realmente dedicam a vida deles ali. Passar 10 horas mexendo no carro, desmontando o motor, para eles é brincadeira, ele está sorrindo ali, né? Então já passou aquele estágio. Por exemplo, você pega aquele Lito do que fala sobre aviões, né? Do canal que fala sobre aviões, você vê que o cara vive aquilo, né? Você pega aquele outro cara de tunar carro. Então, assim, eu procuro pensar dessa forma, tá, gente? Eu espero que tenha agregado vocês até aqui. O link vai estar na descrição, tá? Se puder aí, apoie o canal. E não deixe de se inscrever também no canal. E por hoje é isso e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.